Paz do Senhor Jesus, amém? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou bem para a glória de Jesus e para a glória de Jesus nós vamos prosseguindo, porque os dias bons, os dias maus fazem parte da vida, mas em todos eles Deus tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, amém? Vamos entrar agora, vamos ver juntos Provérbios 16. Provérbios capítulo 16, amém? Antes de começar a ler, Jesus ele nos ensinou e nos avisou. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. No nome de Jesus nós vamos vencer também, porque a Bíblia fala que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Os dias bons, os dias maus fazem parte da vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor tem todo o poder nas mãos dele, nada pega o Senhor de surpresa, pega nós, porque nós não temos o controle de nada. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas dentro da cova enviou seu anjo, e o Daniel não sofreu nenhum arranhão. O Senhor tem todo o poder de nos livrar de qualquer situação. Mas para a glória de Deus, para a glória de Jesus, se for propósito de Deus passarmos por algumas situações, nós vamos passar para a glória de Deus. E o próprio Jesus está conosco, porque Jesus me fala que estará comigo e contigo até a consumação dos séculos, amém? Para fortalecer a nossa fé, o Senhor sabe todas as coisas e vamos prosseguindo. Agora vamos ler juntos Provérbios capítulo 16, amém? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. E o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já vai o praticar.
já ou vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Amém? Acabamos de ver Provérbios capítulo 16 e aqui no versículo 9 fala assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Nós podemos fazer planos? Podemos, né? Que nós somos humanos, nós fazemos planos, temos projetos, temos sonhos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. O que é para a minha vida e para a sua vida já foi determinado pelo Senhor de eternidade a eternidade, ele é Deus. O salmista ele fala, né? Antes dos meus dias existirem, sim, foram escritos no teu livro. Antes dos meus dias e dos teus dias existirem, foram escritos pelo Senhor. A Bíblia fala que antes das palavras nos chegarem à boca, antes de eu e você falar qualquer coisa, o Senhor sabe o que nós vamos dizer. Esse é o nosso Deus que formou e firmou a terra. Esse é o nosso Deus que nos diz. Mas Jeremias 33, vou abrir aqui. Jeremias 33, vou ver o versículo 2 e o 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei. E direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, vou ler novamente, Jeremias 33, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei. Direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse é o nosso Deus, Deus onipresente, onisciente, onipotente, o Deus que desde a eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é Senhor, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O Deus que nós podemos clamar, orar. A oração é falar com Deus. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve, se a gente não tiver palavras, Ele decifra até as nossas lágrimas. Porque a Bíblia fala que antes do nosso embrião, quando nosso embrião ainda estava sem forma no ventre de nossas mães, o Senhor contemplou. O Senhor nos teceu no ventre de nossas mães de uma forma assombrosamente admirável. Esse é o nosso Deus, que sonda os nossos pensamentos. Esse é o nosso Deus que nos teceu, nos formou no ventre de nossas mães. O nosso Deus que escolheu como que seria o nosso cabelo, a cor, o formato, a cor da nossa pele, os olhos, tudo. Foi o Senhor que determinou para a glória dele. Jesus, ele fala, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é o único caminho que nos reconcilia com Deus. Porque a Bíblia fala, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? E a Bíblia fala, né? Muitos falam por aí, o mundo diz, né, que todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Todos são criaturas, nós somos criados por Deus. Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus. A Bíblia fala que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A saber, os que creem no seu nome, os que creem em Jesus, são considerados, se tornam filhos de Deus. São considerados, não se tornam filhos de Deus, né? Porque o próprio Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo, amém? Aqui vemos em Provérbios, Provérbios 16, né, que fala, a Bíblia é para nos ensinar. E Provérbios, né, é considerado o livro dos conselhos, são 31 provérbios, não se tem 31 dias, então nós temos um provérbio por dia, um provérbios por dia para meditarmos nele. E aqui fala, né, também do caminho do homem bom, do caminho do homem mau, né, os filhos de Deus têm que se comportar como os filhos da luz. E a Bíblia fala, né, tá tudo no seu lugar, né? Os filhos das trevas fazem as obras das trevas e os filhos da luz fazem as obras da luz, né? Em Jó 42:2 está escrito, sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós vemos aqui que nós fazemos, né?
aqui no versículo 9 de Provérbios 16, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É o próprio Deus que determina os nossos passos. A vontade de Deus para nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Nós somos justos diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? O orgulho, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Nós temos que ter humildade. Humildade diante de Deus de reconhecer os nossos pecados. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê já está condenado. Quando teve a queda do ser humano, quando Deus criou Adão, depois criou Eva, homem e mulher os criou, os nossos pais, os primeiros pais, né? Os primeiros seres humanos da humanidade, Adão e Eva, desobedeceram o Senhor, pecaram. O pecado entrou no mundo, teve a queda. Quando o ser humano pecou, teve a separação entre Deus e o homem e o mundo que ele nos criou. A Bíblia fala que a natureza ela aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus sejam manifestos. Teve a separação. A Bíblia fala que todos pecaram, todos nós somos destituídos da glória de Deus, mas nós somos reconciliados com Deus gratuitamente por um único caminho, pelo caminho que Ele nos deixou, somente por meio de Jesus Cristo, somente pela fé em Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus. E quando Jesus voltar na segunda vinda, Jesus restaurará todas as coisas. Haverá novos céus, nova terra. E aquilo que foi perdido no jardim do Éden, pelo pecado, será restaurado novamente. Será restaurado para a glória do Senhor. Aquela via a nossa comunhão, quando o Senhor Jesus voltar em sua totalidade, ali nós veremos o nosso Deus face a face, a restauração entre o mundo que nos criou, nós teremos ali aquela comunhão também, né? Nós poderemos viver com os animais sem medo, sem nada. Porque se um cachorro latir para mim, depois da queda do ser humano, eu fico com medo. Mas quando Jesus voltar, nós não teremos mais medo. Aqui fala, né, gente, os homens, nós temos que examinar cada questão, porque se há arrependimento, há perdão. Não é remorso. Porque o que nós plantarmos, a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba, o que o homem semear vai colher. O que o homem semear vai colher. Remorso é a consequência porque as nossas escolhas têm consequências. Plantamos, colhemos. Mas o verdadeiro arrependimento é reconhecer de fato as nossas maldades, nossos pecados e confessá-los a Deus, é nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, reconhecendo o seu Filho Jesus, reconhecendo o sacrifício na cruz do Calvário, reconhecendo Jesus. É pela fé, somente no Filho de Deus, é pela fé, somente em Jesus Cristo que nós temos a reconciliação com o Senhor, que nós temos o perdão dos nossos pecados. Que nós venhamos ser justos, que diante de Deus nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Que nós venhamos escolher, nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecer o seu Filho Jesus, reconhecer o poder de Deus, o sacrifício de Deus, de Jesus no Calvário, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está diante do Pai e vai voltar para buscar os que creem nele e condenação para os que o rejeitaram. Nós venhamos escolher agradar o Senhor com a nossa própria vida. Os que creem em Cristo Jesus, nós nos tornamos a nossa vida um sacrifício vivo para o Senhor. Ser cristão é renúncia, renúncia e renúncia. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.